Olá, aventureiros, sejam bem-vindos ao Brucutu Nerd. Se vocês gostam de Warhammer, se inscrevam, curtam e compartilhem. Vamos espalhar a palavra do Imperador. O Imperador da Humanidade teve muitos filhos. Foram 20 filhos criados geneticamente a partir do seu DNA e de outra perpétua. Essas crianças foram modificadas geneticamente e através de todos os recursos disponíveis para serem o ápice da evolução humana. Foram criados para serem generais e companheiros para o imortal imperador. Mas as forças do caos, vendo a ameaça que essas crianças seriam para o seu reino e seus planos, espalhou essas crianças pela vasta galáxia. De todos os seus filhos, nenhum deles teve mais relevância para toda a história do Império do que Rebult Guilliman, primarca da 13ª Legião. A cápsula de gestação contendo Rebult Guilliman caiu no mundo de Macragge, um mundo habitado e decadente que a humanidade havia habitado desde a Era da Tecnologia. Sua indústria sobreviveu praticamente intacta e sua sociedade desenvolveu um governo autoritário, mas coeso. Tinham algumas espaçonaves capazes de viajar pelo Warp a pequenas distâncias e capazes de produzir espaçonaves que viajavam abaixo da velocidade da luz. Portanto, conseguiam manter contato e comércio com mundos próximos. Quando a cápsula contendo o Primarca foi encontrada, sabiam, portanto, que se tratava de fruto de tecnologia, e não de magia ou feitiçaria, ou alguma superstição tola. A criança foi levada para o cônsul Connor Guilliman, que governava a maior parte do planeta, e Connor adotou a criança, o chamando de Rebult Guilliman. Crescendo a um ritmo acelerado como todo primarca, logo se superaria e a todos na casa do seu pai adotivo, e se tornaria o guerreiro mais forte, o maior estadista e estrategista que o planeta de Macragge já viu. Seu maior talento, portanto, era na arte da guerra, que era tratada no planeta como uma ciência e uma cultura. Assim que atingiu a maioridade, seu pai adotivo entregou o comando de uma força expedicionária para pacificar as fronteiras ao norte de suas terras. Essas terras eram chamadas de Illyrium e tinham dentro de si microestados que continham imensas tropas de mercenários que invadiam e pilhavam as terras vizinhas. Guilliman lutou uma campanha que exterminou a maioria dos bárbaros e mercenários e trouxe a submissão a Illyrium. Mas quando retornou para a capital de Macragge, encontrou seu pai morrendo. Forças rebeldes estavam tentando tomar o poder, e seu pai tinha sido traído e quase morto. Galan era o nome do traidor. Seu pai o contara, e 3 dias depois pereceu devido aos ferimentos. Rebult Guilliman destruiu a rebelião rapidamente e assumiu o manto de governador e unificou o mundo inteiro sob sua liderança. Guilliman era amado por seu povo, carismático, justo e forte. Era um administrador incomparável e dono de uma lógica singular. Com seu sistema organizacional, o planeta evoluiu a termos nunca antes vistos, e o bem-estar da população alcançou patamares inimagináveis antes. Quando o Imperador da Humanidade chegou em Macragge, no final do 30º milênio, encontrou um planeta solícito em atendê-lo, bem estruturado e rico. Chamados por muitos de Warborn ou nascidos para a guerra, a 13ª Legião se reuniu com seu primarca, que modificou sua legião e a renomeou para Ultramarines. Modificou as táticas e doutrinas da sua legião, bem como sua estrutura organizacional. Ele começou seu projeto de reformular o sistema de onde viera e conectá-lo com um sistema de suporte de onde tiraria soldados, matéria-prima e tudo o que necessitasse para sua legião. E assim conectou os mundos ao redor do planeta Macragge e formou o que seria o Sistema Ultramar, sua própria cadeia logística de suprimentos sob seu comando e responsabilidade.
Sob a liderança de Roboute Guilliman, a 13ª Legião se tornaria uma força exemplar, dedicada, disciplinada e mortal, um exemplo a ser seguido por todas as outras legiões astartes. Ao contrário das outras legiões que tinham especificidades táticas, Guilliman construiu sua legião para ser taticamente e estrategicamente mais equilibrada, podendo suprir qualquer demanda e ser usada em qualquer situação. A eficiência excepcional e a precisão das estratégias e táticas aplicadas deram à 13ª Legião uma finesse nunca vista antes nos campos de batalha. Precisão era a palavra do dia, e a manobrabilidade conjunta e precisa das táticas de batalha faziam com que suas divisões lutassem como uma só. E rapidamente os inimigos da humanidade caíam diante de sua rígida disciplina e tática precisa. Com a queda de Horus para as forças do caos e sua consequente rebelião, Roboute Guilliman se manteve leal ao imperador e ao império. Lutou bravamente contra as tropas rebeldes. Quando as grandes tempestades do caos rasgaram a galáxia e tornou-se impossível alcançar a Terra, e o imperador foi dado como morto e seu Imperium perdido, ele criou o Imperium Secundus em seu mundo natal, mas não para si. Ele desejava preservar a verdade imperial e, junto com seus irmãos sanguíneos e Lionel Johnson, criaram o Imperium Secundus. E Sanguíneos foi colocado, mesmo que a contragosto, como regente do Imperium Secundus. Quando soube finalmente que a Terra ainda estava de pé e que o imperador ainda estava vivo, fez tudo em seu poder para alcançar a Terra e resgatar o imperador das mãos traidoras de Horus e seu exército rebelde. No entanto, foi encontrado no caminho pelas forças do caos e tropas rebeldes. Para que pelo menos Sanguíneos pudesse alcançar seu pai, lutou junto com seu irmão Lionel Johnson contra as tropas rebeldes, os segurando e dando a chance de Sanguíneos chegar à Terra e lutar ao lado do imperador na defesa da Terra e na eliminação das tropas rebeldes. Quando finalmente conseguiu alcançar a Terra, encontrou seu pai quase morto e a Terra e suas forças defensoras quase aniquiladas. O Imperium precisava de ordem e reconstrução. Ou sucumbiria pelo caos, devorado por ondas de alienígenas, ou implodiria por dentro em rebeliões. Guilliman sabia que uma reforma era necessária e que alguém teria que assumir o comando. Ele iniciou as reformas criando o Codex Astartes, que seria a diretriz que reorganizaria os exércitos astartes. O Imperium padeceu de muito poder nas mãos de um único homem. Então dividiu as legiões astartes em capítulos, e cada capítulo teria 1000 Space Marines no máximo. O objetivo era descentralizar o poder, e cada capítulo atuaria independentemente, tendo seu próprio líder. A descentralização de poder impediria que outra guerra civil como a que Horus iniciou acontecesse, e manteria o Imperium seguro e coeso. O Codex também seria responsável para a adequação das novas táticas de combate, organização militar e disciplina dos capítulos legalistas que seriam criados. Guilliman trouxe sobre si mesmo a responsabilidade de levar o Imperium adiante, enquanto o imperador se recuperaria no trono dourado, e se tornou o regente imperial. Ele, junto com os nobres da terra, reformaram e reconstruíram toda a estrutura de poder, administração e a estrutura militar do Imperium durante o Renascimento. Guilliman foi o único primarca que levantou a estrutura do Imperium do precipício da destruição em que se encontrava, assumindo o papel principal na reforma de seu aparato burocrático e de suas funções administrativas e militares. Cabe lembrar que Roboute Guilliman é o único primarca legalista que é notoriamente dado como vivo, pois muitos dos primarcas legalistas que sobreviveram à rebelião de Horus estão desaparecidos. Quando os legalistas foram atrás das tropas rebeldes sobreviventes à heresia de Horus,
Robut entrou em conflito com o agora príncipe demônio Fulgrim e caiu perante ele. Foi colocado em animação suspensa pelos Ultramarines, pois a espada de Fulgrim o envenenou e o estava matando. Foi colocado pelos Ultramarines no trono em seu mundo natal de Macragge, onde ficou por 10.000 anos. E muitos peregrinos do culto imperial viajam para ver o último primarca vivo e vislumbrar sua glória e poder, um filho do próprio Deus Imperador. Os peregrinos prostravam-se em adoração a Robut, contrariando toda a verdade imperial que ele sempre defendeu. Os peregrinos, ao longo do tempo, afirmaram que a ferida mortal estava se curando, o que seria impossível em um campo de êxtase. Antes de embarcar na campanha para eliminar os traidores restantes, ele incumbiu o arquimago Dominus Belisarius Caum com duas tarefas de sumária importância. A primeira, uma forma de o reviver caso fosse morto em combate, pois o Império não poderia sobreviver sem alguém para o dirigir, e a segunda, a criação de novos Astartes resistentes às forças ruinosas do caos e a seus esquemas. Essa nova geração de guerreiros transhumanos seria conhecido como Primaris Space Marines. Belisarius ficaria incumbido de corrigir as falhas e trazer a evolução sobre o design original criado pelo Imperador da Humanidade para seus guerreiros Astartes. Belisarius passaria os próximos 10.000 anos trabalhando nesse projeto. O Primarca foi trazido de volta de seu coma durante a campanha Ultramar, da 13ª Cruzada Negra no 41º milênio. Dominus Belisarius criou uma armadura que foi batizada de Armadura do Destino, bem como a espada do Imperador, que continha uma porção do seu poder psíquico. Uma obra de arte da tecnologia que serviria de suporte vital e proteção para o Primarca. Em meio a uma guerra que abalava o mundo de Macragge, Guilliman foi revivido pela armadura e o poder de um deus Aeldari, Ineade, e sua sacerdotisa, Yvraine. Após 10.000 anos, o Primarca estava de volta, e furioso. Ele se lançou em batalha contra as forças do caos, que estava tentando dizimar o sistema Ultramar, e junto com os Grey Knight e as tropas legalistas montaram uma ferrenha resistência contra as hordas demoníacas do caos. Lançou uma campanha para tentar atravessar as forças do caos e retornar à Terra. As tempestades do caos tinham gerado uma gigantesca instabilidade no Warp, e a viagem pelo Warp tornou-se difícil. A criação da Grande Fenda, depois da queda de Cadia, foi um duro golpe para as viagens interestelares do Império. Com muitas dificuldades e batalhas, finalmente conseguiu chegar à Terra e rever seu amado pai no trono dourado. O que se passou dentro da Câmara, entre pai e filho, ninguém sabe, mas quando saiu da Câmara, anunciou que estava assumindo novamente o papel de Senhor Regente do Império. Com o nascimento da Grande Fenda e a chegada da Grande Noite sobre a Via Láctea, Guilliman não tinha tempo para descanso. Logo, teve que se lançar em batalha para estabilizar o moribundo Império Humano. Belisarius seria fundamental no esforço de guerra, que seria necessário para manter o Imperium de pé e reerguê-lo mais uma vez. A conclusão do projeto Primaris seria fundamental para a sobrevivência do Império. Durante esses 10.000 anos, Belisarius não tinha ficado parado e aperfeiçoou o modelo genético criado pelo Imperador da Humanidade para a criação dos Space Marines. E agora em Marte, debaixo da sua forja, centenas de milhares de novos Space Marines estavam aguardando, esperando por Robut Guilliman. Os Primaris Space Marines. Maiores, mais rápidos e mortais, fisicamente muito mais capazes e resilientes que os Space Marines padrão. Os Primaris seriam a resposta do Imperium às ameaças Xenos e às forças ruinosas do caos. Além disso, Belisarius procurou criar novos equipamentos e veículos que atendessem às novas necessidades dos exércitos imperiais.
Nesse meio tempo, o deus do sangue, Khorne, lançou um ataque à Terra que teve que ser defendido a todo custo. Graças aos Grey Knights e às Irmãs do Silêncio e aos Adeptos Custodes, as forças do caos foram repelidas. Após esses eventos, Guilliman concluiu que o Império não poderia apenas ficar na defesa, e reuniu o maior contingente das forças imperiais que pôde encontrar. Uma massiva tropa composta de centenas de milhares de Primaris Space Marines, além dos já veteranos Space Marines, Grey Knights e as Irmãs do Silêncio. A mais massiva formação militar já vista desde o final da Rebelião de Horus. Ele lançou essa massiva formação dividida em capítulos no vazio, a fim de caçar e destruir as forças do caos e seus aliados, e qualquer ameaça alienígena que pusesse os mundos humanos em perigo. Essa cruzada ficou conhecida como Cruzada Indômitos. Essa cruzada varreu o Império repelindo as forças do caos, eliminando invasores alienígenas em mundos dominados pelo Império. Após 12 anos de muito sangue derramado e vidas perdidas, a primeira fase da cruzada foi concluída. Então, ele se voltou para o sistema Ultramar, que tinha sido invadido pelos servos do caos, do deus Nurgle, e seu irmão traidor, Mortarion. Após a expulsão dos invasores do sistema Ultramar, começou a expandir as suas fronteiras que tinham sido reduzidas desde a heresia de Horus, e trazer de volta o sistema Ultramar à sua antiga glória. Se você gostou, considere se inscrever, curta e compartilhe. Vamos espalhar a palavra do Imperador.